Olá, minha gente, uma boa tarde. Quero mandar um abraço para todos vocês que irão me assistir, né? Peço também que você não é inscrito, se inscreva nesse canal e deixe seu joinha. Deixe seu joinha. É importantíssimo o seu joinha, como também se puder compartilhar e comentar também, comentário é bom também. Então, gente, eu tô aguardando aqui chover, sabe? Tá na hora quase de chover, já é 5h30 mais ou menos aqui da tarde. É nesse momento agora que eu tô gravando meu primeiro vídeo, né? Eu comecei a fazer um vídeo por dia só. Até que eu me animo de novo, porque eu ando muito desanimado demais por causa da, do hackeamento em cima do meu canal, né? Que aconteceu aí. E eu tenho certeza que isso não vai parar. E a gente fica triste, aborrecido e desanima a gente, sabe? Desanima, com certeza desanima. Eu já denunciei, já fiz o que pude, a minha parte eu fiz, né? Então, eu tenho que estar aqui todos os dias aqui implorando o YouTube, você vai na polícia, faz denúncia, faz BO, não adianta nada, não adianta nada. Na verdade não adianta nada. Esse mundo do YouTube aí, infelizmente, tá virado nisso aí, né? É, então, eu estava aqui agora dando uma limpada até na minha carteira, ó, pra você ver, que vai juntando muita coisinha nela. E daí estava olhando aqui uma coisa aqui que me despertou uma saudade até. Há muitos anos atrás, eu tinha 18 anos de idade, estava indo para o quartel, estava indo servir exército, minha avó era viva. E ela me chamou um dia na casa dela e ela tinha. Eu não tenho lembrança, tá aqui os papelzinhos. Era uma. Era duas ou três orações, né, a qual ela dizia que era para me proteger. Que eu carregasse essas orações em todos os momentos da minha vida, por onde eu fosse, por onde eu andasse. E eu, na verdade, eu, eu sempre via falar muito nisso, sabe? Na força dessas orações. E tinha muita gente que naquelas épocas se contava, hoje a gente não vê falar muito, às vezes vê até história, mas são orações que muitas pessoas carregavam, talvez carregava até um amuleto, e dizia-se então que aquela pessoa tinha o corpo fechado, né? Que as coisas ruins e más não atingiriam ela. Então eu achei engraçado porque, olha pra vocês verem, vou mostrar pra vocês verem, ó. Já tá tudo em pedacinho já, sabe, gente, ó, porque era folha de caderno, tá vendo, ó, olha pra vocês verem. Então tá alguma parte meio apagada, mas eu não perdi nenhum pedacinho, porque elas foram passando muito tempo, ficaram dobradinhas dentro de uma carteirinha, e daí eu fui obrigado a deixar e praticamente não mexer mais, não tentar recuperar, tá vendo, né? Eu tô mostrando pra você, tá aqui o fechinho, ó, né? E tudo com a escrita dela. A minha avó, ela tinha uma coisa que todo mundo admirava nela. A minha avó nunca foi na escola, nunca foi na escola. E ela aprendeu a ler e a escrever. Eu não lembro de se alguém ensinou ela, eu sei que ela escrevia. Escrevia e gostava de escrever muita coisa assim, tipo, quase para um lado poético, né? Era coisa do passado, das pessoas mais antigas gostavam desse tipo de coisa. Então me dá muita saudade. O que acontece? Acontece que quando
ela me deu essas orações naquele tempo, por muitas vezes mesmo, eu já peguei várias vezes nela, nesse pacotinho aqui, nessa carteirinha, e nunca joguei fora, não, nunca tirei de dentro da minha carteira, carreguei ela por todo lado onde eu fui. Então parece que ela era minha madrinha também de batismo. Então parece que eu me sentia seguro mesmo. Muita gente pode levar para um lado assim, falar, pô, você acredita em certas coisas que não é coisa de Deus, é de Deus, porque a oração são referentes a Deus e é de Deus. E existe muitas coisas eu estava uma certa época na renovação carismática, onde que tinha um louvor que se chamava Na Força da Oração. E aquela Na Força da Oração, um dia, eu recebi uma bênção de Deus. Por causa daquele louvor que eu comecei a me lembrar o que queria dizer na força da oração. É você se apegar muito a Deus mesmo e fazer orações e pedir a Deus, porque você vai ser atendido. Então a oração, ela tem muita força mesmo. Desde que você tenha fé. Você tem que ter fé. Porque a fé remove montanhas, né? Deixa eu passar meu café ali que eu já volto, tá? Aí, gente, voltei, ó. O café tá pronto. Então, na verdade, faz 53 anos que eu carrego essa oração. Tá toda esfarrapadinha. Virou assim, como se fosse fragmentos, né? Se fosse quisesse montar as páginas que estava escrito oração, consegue. Tem que, como um quebra-cabeça, né? Então eu tenho assim para mim que toda a vida eu fui protegido sim por essas orações que a minha avó entregou para mim e me abençoando, né? Em nome de Jesus, de Deus, que ela era muito religiosa. E eu tenho certeza, porque eu passei por muitas dificuldades, muitos momentos. A dificuldade assim, financeira ou de trabalho, esse negócio, tudo bem, mas eu passei por outros tipos de perigo na minha vida. Então eu posso dizer com certeza que eu fui sim protegido por alguma força muito maior do que a gente pensa que talvez não, com certeza foi Deus, foi nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sempre tive essas orações e acreditava nessas orações. Eu sempre acreditei que essas orações teriam sim uma força diante do meu Pai maior, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu espero que eu estou com 71 anos, eu espero viver ainda não sei quanto tempo que Deus vai me permitir, mas que essas orações então que está comigo até agora vai continuar comigo até o final da minha vida. Né? Sempre lembrando que foi da minha madrinha, da minha avó, que me deu essa coisa boa que foi essas orações que ela me deu, e eu, em certos momentos, então eu fui obrigado a começar a acreditar sim que eu tinha uma proteção comigo. E sempre então carregava junto comigo isso daí. Porque não era nada de uma crença fora da minha religião, da nossa religião. Mas sim dentro da minha religião. Eram orações. As quais eu podia pegar todo dia, abrir o papel e lê-las, né? Eu estaria orando a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E pedindo a proteção. Também, porque a gente é católico de Santa Catarina, aquela minha avó era muito devota de Santa Catarina, Nossa Senhora Aparecida, né? Que muita gente não acredita, mas o católico acredita. Nós católicos acreditamos sim, e respeitamos todas as religiões que não acreditam também, não tem, isso não é do caso. Mas um cafezinho é bom, né? Tá meio quente, hein? Meio quente. Então, daí eu estava aqui também agora contando essa história para você, e antes eu tinha lembrado, falei, pô, eu tenho que contar uma história de um
sobre esse negócio de corpo fechado aí, sabe? Que é a pessoa que tem o corpo fechado. Antigamente, então, gente, tinha muita. O povo era mais. Era, era mais simples, mais religioso, e era muito voltado para esse tipo de coisa, sabe? Carregavam um amuleto pendurado, um saquinho com oração dentro. Enfim. As pessoas tentavam se proteger de alguma forma. Talvez isso não era uma coisa certa, mas muitos acreditavam assim. E eu via contar uma história de um homem, numa região que eu morei também, aonde essa pessoa, ela, a fama dela é que ela tinha o corpo fechado mesmo, tinha o corpo fechado. E nada acontecia de mal para ela. E essa pessoa era de uma índole muito mal também. Era um homem que tinha uma grande propriedade, era uma pessoa que, por pouca coisa, ele estava tirando a vida de outra pessoa, como era muito comum aquele tempo. Muita gente fala, pô, você fica só contando história de gente assim. Não, é que eu fiquei sabendo, são histórias, né, que o povo conta. E são verdades também que acontecia naquele tempo. Eu sei de N histórias desse tipo de coisa aí, porque era o que acontecia naquele tempo para mim. Hoje é diferente, hoje a gente vê muita coisa falar da polícia que matou, do bandido que matou a polícia. É diferente. Mas naquele tempo era um Brasil rural. Um Brasil rural, era muito no sítio, o povão mesmo. E tinha essas pessoas sim, que se sentiam maiores que as pessoas, tinha tipo uns coronéis, né? Porque a gente conhece muita história do coronelismo no Nordeste, no estado de São Paulo, Minas Gerais, aonde essas pessoas é, suprimia as pessoas mais inferiores, as pessoas trabalhadoras, pessoas mais humildes, sofriam na mão dessas pessoas, né? Trabalhava como análogo à escravidão até, recebiam pouco, eram obrigados a trabalhar mesmo, ferrado. E não era diferente que essa pessoa que eu estou me lembrando e contando a história para vocês. Então ele costumava fazer muita roça de milho, porque tinha, naquele tempo ele fazia safra de porco, né? Plantava muito milho porque vendia a carne e a banha era muito preço, todo mundo queria, era o comércio muito forte naquele tempo, na parte agrícola, na verdade, era o porco. E ele plantava lá 20, 30, 50 alqueires de roça e soltar porcada para engordar, e quando engordava ele vendia. Mas nessas roças geralmente tinha que ter algum trabalho de limpeza, fazer cercado em volta, porque a roça era toda cercada, né? Porque depois, quando a roça estava no ponto certo, ele soltava porco no meio da roça para a porcada. Daí a porcada não fugia, então era cercando aí 10, 15, 20 alqueires, tudo de vara, em volta daquela plantação. E muitas vezes ele pagava serviço para as pessoas adiantado. Olha, tal tempo vou precisar do teu serviço e você pode, quanto de área que você quer para limpar, para roçar, para fazer cerco. Daí a pessoa, na força dela, falava, eu vou pegar um alqueire, vou pegar 2, vou pegar 5, dependia da força da pessoa. Só que ele era duro, esse homem, muito ruim. Chegava o tempo de chegar o tempo do serviço, ele ia, mandava recado. E a pessoa tinha que ir. Tinha que ir. Tivesse fazendo o que tivesse fazendo, ele falou a tal dia para estar lá, tinha que estar lá. Porque senão ele vinha, ele tinha seus capangas, ou ele vinha também e às vezes batia nas pessoas, fazia as pessoas sair por diante e ele tocando a pessoa para ir cumprir o trabalho, o trato. Então era uma pessoa sempre voltada muito para o lado mais do mal, né? E um lado assim muito um ditador, um pequeno ditador da época.
E ficava aquela história, porque ele era muito perseguido também. Muitas vezes tentaram matar esse homem, faziam espera para ele, né? Ficava escondido até lá num topo ou numa matinha, ele ia passando. Desculpa. Às vezes o tiro que a pessoa dava nele falhava, ou às vezes ele tinha uma mulona grande, muito esperta que era, só andava naquela mula aquele homem. E a mula, quando sentia qualquer coisa na frente, a mula já parava, ela empacava e não ia, ela refugava e não ia. Daí ele já sabia que tinha alguma coisa na frente, que ele não podia passar por ali. Ele se desviava ou assustava a pessoa, dava lá uns tiros para cima, quem estava na espera achava que ele tinha visto e corria. E foi assim, foi passando os anos e essa pessoa sempre tendo esse sucesso dele, de corpo fechado, e ninguém conseguia mesmo matar ele. Desejo de cancelar o CPF dele, muita gente tinha, porque ele era muito ruim. Mas aí um dia, ele numa roda de amigo, ele começa, gente mais dinheiradinho, teve lá uma festa lá de batizado, sei lá, na casa dele. E eles vão bebendo, bebendo, bebendo. E acaba saindo uma encrenca muito feia naquele dia, onde ele mata, ó, você vê, ele matou o cara que estava sendo compadre dele naquele dia. E ali criou um atrito muito grande com a outra família, que é desse que morreu. E vai daqui, vai dali, dentro da fazenda dele, da terra dele. Não era uma fazenda grande, era uma fazenda de talvez de uns 100 alqueires, 90, 80, sei lá. Ele tinha um empregado que não gostava dele, sabe? Não gostava dele, porque ele era sempre maltratado. E esse empregado dele, não se sabe por carga d'água, ficou sabendo, olha pra você ver como é que as coisas, que aquele homem só podia ser morto no momento que ele estivesse atravessando dentro de algum rio, de alguma água. Porque era muito comum naquele tempo, não tinha ponte, e as pessoas passavam muito por dentro de rio, entendeu? Era um momento em que o corpo dele não estava fechado. Isso na crença daquelas pessoas naquele tempo. E esse homem também, que era o do corpo fechado, também sabia disso também. Sabia disso. E lá um belo dia, esse empregado dele pega, então, conta para a família do cara que tinha morrido na fazenda dele, que era do compadre. E daí então resolveram de fazer a tal espera. E daí pediram para aquele homem que era empregado daquela fazenda, o dia que ele for sair, que ele marcar alguma coisa, que ele vai no patrimônio assim, assim, ele vai ter que passar dentro de uma água, dentro de um rio. É um rio que dava assim 5, 10 metros de largura, mas tinha que passar dentro ali, com a mulona dele. E assim aconteceu, porque sempre que ele ia sair, ele sempre avisava, ó, eu vou sair, vou no patrimônio fazer compra e volto logo. E já entrincheirava, né, com seus armamentos, com a sua mulona, e assim ele saía. E falava, sempre ele falava adiantado. Então aonde que esse empregado soube e foi e contou para aquela família inimiga daquele homem. E eles ficaram sabendo que tal dia ele ia. E daí eles foram então um dia adiantado e já fizeram uma espera para esse homem na beira do rio. Na beira do rio. Ficaram do lado contrário quando ele entrou na água. Que ele veio mesmo, entrou na água. Aí eles dispararam as armas dele e acertaram, mataram o tal do homem bravo e do corpo fechado. Caiu dentro do rio. E a mula ficou parada dentro da água, não se mexeu. E assim terminou a vida desse homem, que se achava que tinha o corpo fechado, mas levado pela sua maldade, eu não sei no que ele acreditava ou não, porque ele acreditava com certeza em Deus, porque queria batizar o filho. Né? Mas diante da sua maldade, porque ele achava que estava certo
naquela ignorância dele, né? Porque é muito comum isso, né? Muitas pessoas são assim, vivem fazendo maldade para os outros e fica agradecendo a Deus e dizendo que é um bom cristão, né? Nós estamos enjoados de ver isso aí e de muita gente enganadora também, né? Que são hoje você vê muita o que tem de igreja dentro do Brasil hoje é uma coisa fora do normal, né? Pastor, então, todo mundo que aprende um pouquinho da Bíblia já começa a pregar a palavra sem saber o fundamento de nada, sem ter um estudo, uma teologia, né? Um estudo de teologia. Que mesmo os teólogos também não conseguem chegar a um consenso de alguma das coisas da Bíblia, viu? É uma coisa que a gente entende, o humilde é que entende a Bíblia, porque ele lê e ele faz o entendimento dele. Porque todo o entendimento da Bíblia é o simples, é o que a pessoa escute, veja e siga, que é as coisas simples. Não adianta ficar inventando. Ah, tá, que tal coisa aqui é porque queria dizer isso, isso e aquilo. Porque cada um tem um pensamento. Então existem muitos charlatões hoje, mas milhares, centenas, talvez até milhão espalhados pelo mundo todo aí. Como tem um monte de igreja também que só está afim do dízimo, tá? Dos seus fiéis, é isso aí. Então ali é a história que eu estou contando para vocês. Talvez, graças a Deus que eu não fui para esse lado da maldade, né? Que eu tenho a minha oraçãozinha que a minha avó me deu, minha avózinha, que eu tenho muita saudade dela. Mas esse homem aí, então, achava que tinha as orações dele com o corpo fechado, mas não adiantou nada. É isso aí, gente. Forte abraço, beijo no coração e amanhã nós voltamos de novo com mais um vídeo, tá bom? Mais uma história.